Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre tártaro ou placa bacteriana. Nós quando falamos, por exemplo, de uma situação de tártaro ou placa bacteriana, nós na realidade estamos a falar de biofilmes. Biofilmes é uma forma que as bactérias e mesmo fungos, como por exemplo a cândida, ou seja, criam ligações entre si numa matriz de cálcio. Por isso é que nós quando pensamos nesta questão do tártaro associamos a quê? É uma estrutura rígida, como se fosse tipo um cálculo. Isto porque há acumulação mesmo de cálcio. E normalmente estes biofilmes organizam-se desta forma, principalmente em ambientes que tenham mais umidade. E ainda por cima, na nossa boca, na saída de saliva, há sempre uma tendência para quê? Para sair também algum cálcio. Por isso é que nas zonas em que há saída de saliva na nossa boca, são zonas especificamente que vamos acumular mais tártaro. O problema destas questões do tártaro é que o tártaro não se acumula só nos dentes, acumula-se muito também por baixo da gengiva. E quando se acumula por baixo da gengiva, normalmente cria uma inflamação. E é este processo inflamatório crónico que vai fazer com que a gengiva inflame e comece a atingir mais para baixo o quê? Os tecidos de suporte do dente. No fundo são os ligamentos. E o problema é que quando atinge estes tecidos de suporte, forma uma periodontite. E o dente, fora do sangramento, do mau hálito e da dor que a pessoa pode sentir, e da acumulação de bactérias naquelas bolsas à volta dos dentes, vai acabar por perder o dente. Porquê? Porque, como afeta os tecidos de suporte, vai haver mais mobilidade dentária. E muitas das vezes isto, no fundo, desenvolve-se em cadeia. Portanto, de que forma é que nós conseguimos diminuir esta acumulação de tártaro? Quando nós pensamos nesta questão do tártaro, o nosso objetivo é desorganizar esta rede, mas ao mesmo tempo ter um efeito antibacteriano e antifúngico na nossa boca, mas sem afetar a nossa flora no fundo comensal, a flora que faz parte de nós. Portanto, de que forma é que nós conseguimos atuar nisto? Isto é uma curiosidade. Vocês nunca repararam, por exemplo, que as pastilhas elásticas têm xilitol? O xilitol é uma coisa específica que é um açúcar derivado do álcool que se associa muito nas pastilhas elásticas especificamente para diminuir esta formação de biofilmes. Portanto, pessoas que têm acumulação de tártaro e que usam pastilha elástica, o ideal é usarem xilitol, principalmente por causa deste motivo. Portanto, quando nós pensamos nesta questão do tártaro, fora da calcificação, o que é importante nós percebermos? Existem vários remédios, várias substâncias que nós podemos utilizar com efeito, ou seja, nestes biofilmes. Como, por exemplo, o alecrim, o orégano, a curcuma, a canela, o alho, o tomilho. Todos estes têm efeito o quê? Anti-infeccioso. Vão-nos proteger contra o desenvolvimento excessivo de bactérias que nos são mais prejudiciais e alguns fungos que tendencialmente vão crescer. Eu coloquei aqui uma cascata que é importante nós analisarmos, que significa o quê? Fora desta situação da acumulação de cálcio, quando nós pensamos em acumulação de cálcio, pensamos, ok, se há acumulação de cálcio não vai haver desenvolvimento de cáries. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Porquê? Porque, principalmente, se nós tivermos uma alimentação rica em açúcares ou hidratos processados, o que é que essa flora bacteriana e de fungos vai fazer? Vai fermentar, usar isso tudo como fonte de combustível, como comida, e o produto final vai ser o quê? No fundo, o ácido lático. E é este ácido lático que vai nos diminuir o pH e quando ele passa a partir de um certo ponto na nossa boca, vai promover a descalcificação. Portanto, vamos ter em certas zonas calcificação entre bactérias e fungos para formar tártaro e descalcificação em outras, ou seja, porque os próprios ácidos no fundo estão-nos a destruir a camada externa do dente. Portanto, fora desta questão, o que é que nós conseguimos utilizar? Eu trouxe-vos aqui duas misturas com substâncias naturais que podem ser utilizadas. E a primeira é baseada em quê? No bicarbonato sódico. O que é que o bicarbonato sódico faz? O bicarbonato sódico, que já está presente na nossa saliva, a nossa saliva tem bicarbonato sódico, serve como tampão. E serve para quê? Serve para aumentar o pH da saliva, mas ao mesmo tempo o próprio bicarbonato sódico faz com que também haja uma desorganização nestes biofilmes. Por isso é que muitas vezes vê-se misturas que ouvimos falar de bicarbonato sódico para esta questão do tártaro. Fora de bicarbonato sódico, nós podemos utilizar, por exemplo, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, especificamente a 3%, para não ser uma coisa muito, muito forte,
mas o peróxido de hidrogênio, que também é um fator intrínseco, a nossa saliva faz, até o nosso próprio sistema imunitário cria peróxido de hidrogênio à oxigenada, propositadamente para combater certas infecções. Portanto, a 3%, e juntar isto em quê? Numa porção de água. Portanto, vamos ter aqui 1/4 de uma colher de bicarbonato sódico, vamos ter 1/4 de água oxigenada a 3%, principalmente o ideal é que seja uma água oxigenada de uso alimentar, vocês podem comprar assim, e juntar isto no meio copo de água e colocar lá a escova de dentes, depois de usar a pasta de dentes, e passar esta mistura, e vocês vão ver que ao longo do tempo vai haver cada vez mais uma diminuição da acumulação deste tártaro. Outra das substâncias que também podem fazer, para alguém, por exemplo, que não gosta do sabor, por exemplo, do bicarbonato sódico, por exemplo, podem misturar o quê? Uma colher, uma porção de xilitol em pó, que se pode comprar facilmente numa loja de produtos naturais, 4 gotas de óleo tea tree, que vai ter um papel anti-infeccioso, e o xilitol para o biofilme, e vamos juntar em quê? Em 3 colheres, 3 porções de óleo de coco. Vamos fazer esta mistura e vamos usar isso com a escova de dentes para passar em todos os dentes depois de escovar com o dentífrico. Isso vai fazer com que o próprio óleo de coco não deixe de ser uma gordura. Vai ajudar a proteger, a lubrificar a gengiva, vai melhorar o estado geral da gengiva, enquanto também vai desinflamando. O óleo tea tree vai acabar por ter um efeito anti-infeccioso e o próprio xilitol vai impedir que haja esta formação deste biofilme. Fora desta questão, isto é uma curiosidade, existem vários nutrientes que normalmente também podem ser utilizados para melhorar a saúde dos nossos dentes e das nossas gengivas, mas especificamente a vitamina K2 e a vitamina D3 funcionam muito no metabolismo de cálcio e existem vários artigos científicos que falam sobre isso. A vitamina D3 normalmente qual é o efeito que faz? Aumenta a absorção de cálcio a nível do intestino. Ou seja, se nós só tivermos um aumento da absorção, mas não for complementado com uma vitamina K2 para melhorar e aumentar esta fixação do cálcio, no tecido ósseo, como por exemplo mesmo a nível da parte dentária, isso vai fazer com que este cálcio circulante acabe por promover o quê? A formação de tártaro. Portanto, muitas pessoas comentam no consultório que quando fazem a vitamina K2, mesmo associada com a vitamina D3, normalmente notam diminuição na acumulação de tártaro. Portanto, isto realmente é uma curiosidade interessante que eu quis trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Coloquem os vossos comentários em baixo e não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo. Vejam-nos no próximo vídeo.